A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos, que nos acompanham aí. É sempre bom saber que a palavra do Senhor está fazendo diferença na vida das pessoas, a Dona Elisete, que Deus abençoe sua vida. Fico feliz em saber que essa leitura, é uma leitura simples, mas que a palavra de Deus está sendo bem-vinda em seu coração, Deus abençoe a senhora, a sua família, e que Deus continue fazendo a diferença em sua vida. As pessoas que estão chegando agora aí, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente. As pessoas que me pedem oração, eu faço a oração, mas eu faço em meu aposento, ali quando vou dormir, faço as orações ali, porque aqui no vídeo é uma leitura simples, não sou pastora, tá, gente? Isso aqui não é estudo. Aqui é uma leitura simples, estamos aprendendo juntos, estamos aprendendo juntos aqui, é uma leitura básica, para um aprendizado mais aprofundado, teria que procurar alguém mais específico, alguém mais preparado, aí no caso um membro da igreja, alguém assim. O intuito desses vídeos aqui é para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, mas que por algum motivo não tem acesso, não tem como ir na igreja, não consegue por algum motivo ler a Bíblia. Então, é por isso que eu estou fazendo essa leitura aqui. É uma leitura simples, E aos pouquinhos a gente vai aprendendo aqui também, Eu também estou aprendendo junto aqui. Eu tenho muita dificuldade de memória. Eu sofro com enxaqueca crônica, que provoca tontura, falta de concentração. Nem sempre eu estou bem disposta, mas eu fiz o propósito da leitura, então eu falo, não, é para Deus, tem que ser feito. Aí quando eu começo a leitura ali, que a gente começa a falar da palavra do Senhor, eu acabo me empolgando, porque quando a gente começa a conversar sobre Deus, a gente perde a noção do tempo, eu acabo prolongando um pouco mais o vídeo, eu até tento fazer ele um pouquinho mais curto para não ficar muito puxado, mas acaba que prolonga um pouco mais, porque é muito gostoso quando se fala do Senhor, A gente vê que ele quando ele entra em nossas vidas, ele realmente transforma. Ele transforma a nossa vida de tal maneira que é maravilhoso, Maravilhoso quando a gente começa a sentir a presença do Senhor. A gente começou o livro de Daniel, Ontem a gente viu sobre o sonho de Daniel, que Deus capacitou Daniel, revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor. E com isso, ele fez com que ele se tornou governador. Aliás, ontem foi da fornalha, Foi anteontem que o tornou governador. E ontem a gente viu Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enfrentaram Nabucodonosor, Eles não se curvaram à estátua, não se prostraram à estátua e foram jogados na fornalha ardente, e com isso o anjo do Senhor os protegeu ali na fornalha, E hoje a gente vai ver outro sonho de Nabucodonosor no capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo.
Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tudo, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me a saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Aí agora, a partir do versículo 19, o Daniel interpreta o sonho, né? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espantes o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, na qual para todas havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até ao céu, e o teu domínio está à extremidade da terra.
E quanto ao que viu o rei, um anjo santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor, a saber, lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao rei, ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Lembrando que Nabucodonosor, ele era temido por sua maldade, né, por sua arrogância, né? Porque imagina só, Nabucodonosor, ele fez Babilônia crescer, né? Babilônia era uma cidade rica, exuberante, linda e forte, muito forte, né? Todos temiam Babilônia porque por qualquer coisa Nabucodonosor mandava matar, né? Não precisava de muita coisa. Tanto que a gente viu no começo aqui mesmo, né? Quando ele teve um sonho, ele disse que quem não adivinhasse o sonho e a interpretação, seriam mortos tanto ele quanto suas casas, né? Por aí já dá para se ter uma ideia de como ele era. Então, ali o Daniel estava interpretando o sonho, aliás, Deus estava interpretando o sonho dele, mostrando a ele quem Deus realmente é, né? Porque Nabucodonosor se sentia acima de todos, né? Inclusive acima de Deus. Então Deus estava querendo colocar Nabucodonosor em seu devido lugar, né? E a gente continua aqui o cumprimento do sonho no versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando se passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens. Comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes?
No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo. Pode humilhar aos que andam na soberba. Imagina só, né? Inclusive, nós lemos, se eu não me engano, foi em Jeremias, quando Jeremias profetizou sobre Nabucodonosor, que levaria alguns pertences do Senhor, da casa do Senhor, para a Babilônia, né? E Deus falava que Nabucodonosor era um servo do Senhor, né? E ali a gente até ficaria sem, a gente até ficava sem entender como assim um servo do Senhor, se Nabucodonosor é uma pessoa maldosa, né? Nabucodonosor, ele só tinha maldade em seu coração, mandava matar por qualquer coisa, né? Sitiava todas as cidades por qual passava, né? E aqui a gente está vendo, né? O poder do Senhor se manifestou nele, e assim toda a Babilônia teve a possibilidade de conhecer o verdadeiro Deus, né? Porque ele, como rei, ele pôde apresentar Deus, o verdadeiro e único, para todo o reino, para toda a cidade de Babilônia. Porque naquela época as pessoas seguiam ao rei, né? Se o rei tinha um costume de tal coisa, então as pessoas seguiam a esse rei. Tinha um ou outro que não, obviamente, mas era costume de seguir ao rei. Então, como Nabucodonosor, como ele resolveu seguir ao Deus único, ao Deus vivo, as pessoas também seguiram ao Deus único, ao Deus vivo. Lógico, tiveram os seus que se rebelaram, com certeza, não fala aqui, mas nesse momento, pelo menos nesse momento não fala, mas com certeza tiveram os que se rebelaram, né? Que sempre tem um ou outro. Mas o importante é que o nome do Senhor foi glorificado, né? E é isso que acontece, Deus sempre nos dá a oportunidade. E muitas vezes acontece quando a gente tropeça em algo, a gente pensa, fala, nossa, mas precisava ter essa pedra, e por que eu tropecei nessa pedra? Meu Deus do céu, mas por que isso? E a gente fica indignado de ter tropeçado nessa pedra. Fala, mas por que isso? Não precisava disso. Sendo que essa pedra, esse tropeço foi um livramento de algo que o tempo que eu perdi tropeçando nessa pedra aqui foi o tempo de ter evitado um atropelamento lá na frente. Então, a gente não sabe os caminhos do Senhor, né? A gente não sabe os livramentos que Ele nos dá. Então, não adianta ficar pensando, cogitando hipóteses, porque o que a gente sabe é que os planos de Deus são melhores do que os nossos. A partir do momento que você realmente se entrega ao Senhor, tem que se entregar de coração, porque você se entregar da boca para fora, você não vai sentir diferença em sua vida. E se você aí, o que vai acontecer? Você vai falar: eu entreguei minha vida para Jesus, mas não fez diferença nenhuma. Eu entreguei, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro e minha vida continua a mesma. Eu continuo com dificuldade, eu continuo com problema tal, continuo com não sei o quê, não vejo diferença nenhuma. Se você está servindo a Jesus e sua vida não mudou, então esse Jesus não é o mesmo. Tem coisa errada aí. Porque quem serve a Jesus, quem realmente entrega a sua vida a Jesus de coração, num primeiro momento, já naquele momento ali, já há mudança. Porque Jesus Cristo entra no coração. E ali, naquele exato momento, a gente já sente a diferença. O semblante já muda. Então, as pessoas de fora já percebem essa diferença.
Então, se você não tem diferença, esses dias até vendo na internet, né, um caso acontecendo, um rapaz de Uber, uma pessoa relatando que ele estava no Uber e o motorista estava muito angustiado e ele perguntou o porquê e ele dizendo, né, que a corrida que ele estava fazendo ali era para pagar um débito que anteriormente, no dia anterior, uma moça com uma Bíblia na mão fez uma corrida, pagou R$ 5 e depois, pelo aplicativo, alegou que pagou 50 e não recebeu o troco, ou seja, ficou devendo 45 e o motorista teve que pagar esses 45. Não sei se o relato é verdadeiro, mas essa pessoa que relatou isso, ele, sendo evangélico, ele falou, então me dê o número do teu Pix que eu vou lhe dar esses 45, porque o Deus que eu sirvo não é esse Deus. E entregou e fez o Pix para o rapaz. Ele falou: não, esse Deus que essa mulher está servindo não é o Deus verdadeiro. Não sei se o relato é verdadeiro ou não, até mesmo porque na internet a gente vê muitas coisas, né? A gente tem que saber pesquisar. A questão que eu quero dizer é que muita gente se diz que serve ao Senhor. Tem muita gente dizendo aí que é evangélico, que é crente, que não sei o quê, mas servir realmente ao Senhor, seguir Jesus Cristo mesmo, é outra história, né? Você tem que pensar o que Jesus faria em tal situação, né? Como ele agiria nesse momento. Porque seguir Jesus Cristo nos dias de hoje realmente não é fácil, não. Tem muitas delícias aí no mundo, tem muitas ilusões. As coisas são muito fáceis, as coisas erradas, são muito chamativas, né? Então, são muito práticas. Qualquer coisinha e o demônio fica doidinho para você dar aquela escorregada. Ele fica ali torcendo para você cair nessa armadilha. Então, é fácil? Não, não é fácil não. Você tem que realmente se negar. Você tem que negar a tua vida para si e entregá-la para Deus e deixar Deus guiá-la. Deixar Deus transformar a sua vida. Você tem que se negar para o mundo, realmente. Você não pode viver para esse mundo aqui, porque esse mundo não foi feito para nós. Deus nos fez para vivermos eternamente ao lado dele, adorando e glorificando o nome dele. Quando o pecado entrou, que mudou isso? Quando o pecado entrou, entrou a morte. Esse sofrimento todo que tem aqui é por causa do pecado, porque se não tivesse pecado, a gente ainda estaria vivendo a mil maravilhas ao lado do Senhor. Então pense bem esse Deus que você está servindo. Pense bem, você está orando, você está jejuando, você está indo à igreja, você está lendo a Bíblia, mas não está vendo mudanças em sua vida. Então algo não está certo. Converse com Deus, né? Converse com Deus, pede para Deus lhe mostrar o que está errado em sua vida, porque algo está errado. Não tem como viver, não tem como entregar a vida ao Senhor e a vida continuar a mesma coisa. Não tem como, porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida é para o mundo do reino de Deus, não é mais para esse mundo aqui. O mundo carnal morre para nós. Então, converse com Deus, deixe que Deus lhe mostre o que está errado para que você possa corrigi-lo enquanto é tempo, para se voltar claramente, abertamente para Ele e assim poder viver como se deve para o Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a ti, Pai, continue nos guiando, nos abençoando, Pai. Necessitamos de ti, Senhor, necessitamos de tua direção, Pai. O mundo, Senhor, o mundo está clamando por ti, Pai. O mundo está perdido, necessitando cada vez mais de tua palavra, Pai. O mundo está desesperado, Pai. Necessitamos de tua presença, Senhor. Eu peço a ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo,
consigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Mostre a essa pessoa o verdadeiro caminho que é a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Senhor. Purifique esse coração aflito, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.